Olá, amigos. Estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate. Nesta semana, nós trataremos do painel Governança Local para falar de um assunto polêmico, né? Falamos várias vezes sobre a questão dos poderes do Estado e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a confiança na justiça, ela que é um dos poderes essenciais do Estado, né? Talvez, falando tecnicamente, uma das funções do Estado, porque o poder do Estado é uno, como já diria um dos meus grandes professores de Direito. E para falar dessa questão das funções ou da confiança no Estado brasileiro, é que nós trouxemos 3 advogados, né? Um, além de advogado, é professor, está conosco na bancada aqui, é o Eduardo Rodrigues, o Edson Rodrigues Eduardo. Esse sobrenome Eduardo me confunde, viu, Edson? Edson Rodrigues Eduardo, muito obrigado pela tua participação hoje, Edson. Obrigado, França. Dando boa noite ao nosso professor, Disseu, que está remotamente. Boa noite ao meu querido professor Rogério Merrana, que foi meu professor na graduação de Direito. Passei na matéria dele, mas passei no sufoco. Mentira, passou bem. Ele te castigou, né? Castigou, não. Então apresenta, já que você já estava dando boa noite para o Merrana, então apresenta o Merrana para quem está nos acompanhando hoje. O doutor Merrana, Rogério Merrana, é um excelente professor, né? Como eu já falei, foi meu professor na faculdade, um professor ético, um professor didático, como eu já falei, né? Em resumo, um excelente professor. Não porque eu estou ao lado dele, mas realmente é um professor que eu tiro o chapéu, né? Ele tem um grande irmão, né, que dá aula na outra faculdade. Desculpa, qual que é o nome do irmão? Renato, é Rogério e Renato. Dupla Batman Robin. É isso aí. Conceituado ele é, pelo menos, né? Merrana, seja bem-vindo ao Protagonismo Regional. Estou encabulado, primeiro porque eu assisto o programa. Você deve ter isso nos números aí, porque eu entro lá pelo YouTube e fica registrado lá que eu vejo. Segundo, porque você sabe, França, gosto muito de você, realmente te admiro. Acho você um cara muito inteligente, muito focado. Acho a ideia desse programa que eu tive a oportunidade de ouvir você comentar dela lá no começo, é uma ideia fantástica. Quando era plataforma de governo. E aí chego aqui, encontro o Edson, que me faz esses elogios que eu tenho convicção que eu não mereço. E ainda por cima conheço o currículo do nosso querido convidado que está aqui, que vai me deixar sem ter muito o que falar aqui. Então eu acho que eu vou me colocar na posição... Eu não vou apresentar, não vou fazer a indelicadeza de apresentar o convidado remoto, vou deixar você fazer isso, mas eu acho que eu vou ficar mais na posição de indagador do que de explicador no dia de hoje. Eu posso dizer que a modéstia faz parte do caráter dos grandes homens, dos homens notáveis. Como é modesto também o nosso grande professor Disseu Torrecilhas Ramos, ele já participou conosco em outros programas. Professor, ele que é professor doutor, livre docente pela USP, tem um currículo extenso, nós vamos falar isso durante o programa. Seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo nesse debate aqui do nosso Protagonismo Regional em Debate. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento, a você, Sérgio, França Coelho, e aos 2 colegas que hoje participarão, faremos juntos este programa. Eu que quero agradecer mais este convite e sempre estarei à disposição quando vocês precisarem. Eu tinha uma curiosidade, Merrana, ele é parente do Merrana, que foi diretor da Faculdade de Direito Santa Cecília dos Bandeirantes? Na verdade, temos esse karma na família, a família inteira de advogados e de ex-professores. Então, tanto o meu pai quanto o meu tio, provavelmente o senhor está se referindo a um dos dois, acredito que é o meu tio, foram professores lá e hoje somos eu e meu irmão professores hoje Universidade de Santa Cecília só. O Merrana que eu me refiro foi o diretor da faculdade. Era o meu tio, Roberto. Desde o começo. E eu passei bons momentos, eu dava aula aí, eu ia toda segunda e sexta-feira para dar aula em Santos, né? Eu lembro muito bem dele, né? É isso aí, amigos se reencontrando. Produção, me ajuda aí, eu estou com o meu retorno de áudio bastante baixo do professor que está lá em São Paulo, então preciso melhorar o retorno, porque o velhinho aqui já não está ouvindo tão bem
quanto alguns anos atrás. Bom, eu vou, antes de até de me reportar ao professor Diceu, que está lá em São Paulo, queria, Merrana, uma análise sua preliminar. Essa questão dos poderes do Estado, a gente já falou algumas vezes, né, que o Estado tem aí algumas funções típicas, né? As funções típicas do Estado, que basicamente é a restrição das liberdades individuais para poder regular a vida em convivência. E eu, como trabalhei muito com a área de segurança pública, enfim, conheço bem a estrutura da máquina por dentro, sempre fui um crítico do excesso de investimento do Estado em outras áreas e em detrimento, em prejuízo daquilo que é prioridade do Estado, que é ter uma justiça eficiente, uma justiça que funcione com agilidade, uma justiça que promova, né, a verdadeira justiça, né, e uma segurança pública que permita que essa justiça seja adequada, né, que ela seja forte. Sim. E eficaz. E eficaz, exatamente. Como é que você está vendo esse momento? Não acho que não é só o Brasil, né? A gente está passando por um questionamento no mundo inteiro sobre as próprias funções do Estado. Há um movimento crescente do chamado libertarianismo, e a gente vai falar isso durante o programa. Como é que você está enxergando esse momento da figura do Estado no Brasil e no mundo? Queria uma análise sua preliminar. É muito bem colocado, assim. Primeiro que realmente não parece ser um fenômeno brasileiro, parece ser um fenômeno, para dizer o mínimo, ocidental. É um fenômeno nas democracias ocidentais, de um modo geral. Em autocracias orientais não dá para querer comparar, porque não é nem a mesma formação, né, de Estado, não dá para fazer esse comparativo. Mas é um fenômeno que se espalha pelas democracias ocidentais, é um fenômeno que atinge simultaneamente o Estado enquanto organização, enquanto entidade organizada que exerce o poder, mas também o conceito de democracia, que é pilar desse Estado tal qual a gente conhece hoje. Hoje, a primeira crise que a gente tem é a crise da representatividade. É exatamente um sentimento de falta de representação do cidadão perante os seus representantes nesse Estado. Esse Estado que talvez não privilegie, estou falando talvez aqui apenas como argumento, mas talvez não privilegie as suas funções essenciais, não exerça da maneira esperada pelo cidadão súdito do Estado, né? Pelo cidadão, essa administração da coisa comum. E isso está acontecendo num momento de revolução tecnológica e de informação, ou seja, num momento onde as pessoas conseguem colocar a insatisfação delas para muito mais pessoas, para atingir, para se organizar de uma maneira mais fácil. E acho que é inegavelmente um momento de crise que vai gerar alguma coisa que eu particularmente não sei se vai gerar uma evolução ou até mesmo uma ruptura. Uma ruptura, né? Professor Diceu, nesse contexto do que eu falei agora com o Dr. Merrana, eu queria uma análise sua sobre, na sua percepção, qual é o momento que isso fica mais evidente, se é que o senhor concorda com essa análise do Merrana. Imagino que sim. Como o Merrana bem pontuou agora, essa é uma crise que parece que é do mundo ocidental, que é um mundo muito mais alinhado com essa visão de democracia, enfim. Nós que somos herdeiros de todo esse processo evolutivo, vamos colocar aspas, né? Porque eu até cito no texto da pauta aqui, que os pensadores do modelo ocidental, há muita divergência sobre o que é direito natural, né? o que é a evolução desse chamado Leviatã, né? esse braço forte que cuida do ser humano, etc. e tal. Mas tirando tudo isso de lado, se o senhor concorda com essa análise, quando que isso fica mais claro, que há uma crise dos valores ocidentais na sua relação com o Estado? Olha, perdão. Por favor, professor. Bom, o problema é o seguinte, crises, divergências, isso existe e sempre existiu, existe e existirá. O nosso problema aqui do Brasil é que essas crises são mais aprofundadas,
né? Então, são mais acentuadas do que em outros lugares. E parece que hoje nós estamos vivendo aí numa terminologia nova, hoje se fala em golpe, se fala em terrorismo, tortura, genocídio, fascismo, nazismo, mas me parece que a maioria que trata dessa matéria fala não tem consciência do que está falando. Como disse meu antecessor, nós temos que partir dos conceitos. E, dentro desses conceitos, aproximar a realidade, a adaptação à nossa realidade. Por exemplo, Estado democrático de direito. O pessoal fala em Estado democrático de direito, mas não tem a mínima ideia do que é Estado, do que é democrático e o que é direito. Então, se nós partimos dos conceitos, por exemplo, de Estado, o que é Estado? Estado é uma ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado num determinado território. É isso que nós devemos buscar. É simples assim. Então, o que nós assistimos aí é o pessoal falar sem a mínima ideia. O que é uma democracia? Né? Democracia, nós podemos levar em consideração várias democracias. A pessoa, às vezes, está falando para nós de uma democracia que nós não aceitamos, porque ele está falando de uma democracia marxista, que ele aceita. Né? Então, a democracia nossa ocidental é uma democracia mais liberal, neoliberal, ela respeita a propriedade privada, a evolução, iniciativa privada. Então, para que nós consigamos isso, o que nós precisamos é que haja uma maior participação popular, uma maior participação nas decisões de governo, uma importância, escolher bem nossos representantes, que os representantes realmente atendam aquilo que nós falamos agora de Estado e procure se alinhar àquilo que o povo que o elegeu, né, espera dele. Então, a nossa democracia é a maior participação. Então, hoje, quando nós falamos em censura, e ninguém duvida que nós temos muita censura. Censura para a imprensa, censura nas redes sociais, eu gravei muitos programas que foram censurados, né? Gravei para a revista Oeste, o Brasil Paralelo, e sempre tinha alguns tipos de problemas na divulgação. Então, a censura de redes sociais de políticos, redes sociais de empresários e daqueles que comumente usam essas redes para informar e ser informado, que é próprio de uma democracia. Então, esse que é o problema. Então, quando nós falamos em desmonetização, né, nós estamos restringindo a liberdade, porque as pessoas que trabalham com isso, trabalham com informação, precisam da monetização para poder sustentar aquilo que eles fazem. E o povo precisa dessas informações. Ah, mas tem fake news. Que puna-se as fake news. Nós temos injúria, difamação, calúnia, multas absurdas aí para aplicar. E aqueles que realmente estão mentindo. Agora, não se pode, em nome de alguns que estão mentindo, ou excessivamente mentindo, tirar do ar ou proibir aqueles que trazem informações certas, corretas e que devem ser divulgadas. Isso é democracia que nós temos aqui no Ocidente. E direito. O que é o direito? O direito é uma vinculação bilateral atributiva de conduta para a realização ordenada dos valores de convivência. Então, o direito, o direito acaba limitando, né, em relação a um direito natural, limitando ao cidadão, mas ele limita para trazer um benefício maior de segurança, garantias e tudo mais. Se nós partirmos desses conceitos, então nós estaremos aí trabalhando com um Estado democrático de direito. E aí nós analisamos os atos das pessoas, atos dos agentes públicos, para ver quem é que está praticando o ato antidemocrático. Fica simples assim vou deixar aqui um pouco mais, talvez venha outras situações que a gente possa esclarecer. Professor, eu só vou pedir a gentileza, verificar se tem alguma base onde a sua câmera está apoiada, porque quando o senhor se movimenta, ela balança, e aí nós estamos ficando tonto com o balançar aqui, né?
Mas até agora o som chega muito bem, a imagem está perfeita e isso ajuda muito a qualidade para quem acompanha o programa. Pela explicação do professor Disseu aqui, nós estamos no Estado, mas parece que a gente já não está mais no Estado democrático, muito menos no direito, né? Porque a insegurança jurídica é muito grande. Eu acho que nós estamos escorregando para fora dessas linhas. Quer comentar alguma coisa, Edson? Sobre a insegurança jurídica, a gente... É fato, né? A gente verifica, infelizmente, quando a gente liga hoje em dia o jornal, a grande mídia, você vê que é uma tendência muito forte para um lado, né? Isso até assusta. Fala, antigamente, né? Tempos, não antigamente, há 20, 30 anos atrás, coisa de... 10 anos atrás. 5 anos atrás. Você via lá uma reportagem, pegava opinião A, opinião B, e você ficava com a sua. Hoje em dia, o jornal, a grande mídia, assim, ainda influencia a população que ela não pega mais a opinião A e a opinião B e você que faça uma ponderação, o que você acha? Não, é a opinião dela ali, ela fala do jeito que ela quer, tendenciosa para um lado, né? E aí você vê que existe, hoje em dia, todo mundo fala, né? Existe a ditadura do judiciário. Realmente, né? Você vê que existe lá um poder supremo, onde você não consegue recorrer mais, onde ele julga, onde ele manda prender, ele manda soltar e tudo mais, assim. E isso, pra gente que é operador do direito, é assustador. Para a pessoa leiga, então, ela fala, como é que pode, doutor? Realmente não pode. Não sabe o que responder, Não sabe o que responder. Isso é fato, né? Mirhana, Tem fenômenos jurídicos que são incompreensíveis para quem atua no direito. Eu vivo sendo questionado por ex-alunos, né? Porque eu fiz muitos debates em sala de aula e eu me lembro que quando aconteceu, quando o Supremo derrubou a nomeação do Lula para a Casa Civil, eu lembro que na época foi divulgado um áudio, uma gravação, né, um grampo de um diálogo dela com o Lula, da Dilma, que era presidente da época, e eu critiquei aquela decisão de liberar aquele áudio porque violaram o sigilo de um chefe de Estado, que era Dilma Rousseff. Sim. E eu fui bombardeado pelos meus alunos na época, porque eles achavam que para derrubar o status, derrubar o governo, valia tudo. E eu falei para eles, se eu concordar com isso, eu estou concordando que para você prender alguém, vale tudo. E você é operador do direito como agente, como longa-manos do Estado. Sim. Então eu não posso cair nessa contradição. Mesmo entendendo que a atividade policial é uma atividade que demanda riscos e muitas vezes você corre o risco de ultrapassar os limites legais. Isso faz parte da atividade. Mas na atividade política é menos justificável ainda. Mas eu queria só retomar o que eu queria colocar, porque há 10 anos atrás, um pouco mais do que isso, eu me lembro de uma palestra que você promoveu para um partido que eu fazia parte na época, onde essa discussão da judicialização da política ainda estava começando. Acho que foi em 2012, 2013. Eu acho que ainda não tinha. Eu acho que o Paulo Alexandre não tinha assumido o primeiro mandato ainda. Você trouxe um advogado de Brasília e essa discussão sobre a transformação da atividade política numa atividade judicial estava começando a efervescer. Isso talvez. E a gente vê aonde chegou esse processo, né? Olhando em perspectiva, Mirhana, como é que você enxerga esse processo da judicialização no Brasil, da política no Brasil? Agora que você me falou, eu lembrei dessa palestra, acabei de lembrar dela. Você organizou. E eu me lembro que ali eu tinha até alguns slides com números de processos, de distribuições de processos, e foi a primeira vez que, para mim, pelo menos, eu consegui mostrar em números a evolução da busca pelo judiciário em questões políticas, em discussões que antes se resolviam no âmbito da política. O parlamento se deslegitimou quando exagerou nesse... Essa é a questão. A questão é que quando você leva para o judiciário a opção de decidir, e aí você encontra um judiciário que principalmente nos tribunais superiores, que de 20 anos para cá, talvez até um pouco menos, passou a entender que podia decidir essas questões, porque muito antigamente, talvez o professor Disseu possa dizer melhor do que eu,
Antigamente era mais comum os tribunais superiores dizerem, olha, isso é uma questão interna da Câmara, isso é uma questão interna do Senado, isso é uma questão interna do órgão político. É o que alguns especialistas chamam de constitucionalismo dirigido, né? É isso. Então, aquilo que você quer controlar o tempo inteiro, viver fazendo interpretações difusas sobre o que é o texto constitucional. Exato. Antigamente era muito mais comum o judiciário devolver para o outro poder, quando falava desse feio contrapeso entre os poderes, era muito mais comum o judiciário devolver para os outros poderes, olha, isso é um assunto deles lá, isso é um assunto deles lá, deixa eles decidirem, o que eles decidiram. E só ficar com aquelas inconstitucionalidades que eram visíveis, latentes, fortes. E isso foi diminuindo. E isso foi diminuindo ao mesmo tempo que a classe política foi aumentando a busca pelo judiciário. Então, os minoritários, e minorias sempre existem, os minoritários, quando perdiam uma discussão na casa política, levavam como via judicial. A nossa Constituição tem, nem sei eu quantos artigos ela tem, ela trata de tudo. Se você tiver uma interpretação muito ampla, muito extensiva, você acha qualquer tema na Constituição e tudo vira constitucional. Você consegue abrir brecha para tudo. Então, nesse excesso de judicialização, com mudança de entendimento do judiciário passando a decidir mais coisas, com uma Constituição que, ainda que não nos pontos principais, mas que trate de alguma maneira de tudo, a gente começou a caminhar né? esse caminho que a gente está hoje. E que o que eu acho interessante é que, assim, poucos são os espaços que nós temos, quem trabalha com direito, quem estuda isso, de debater. Porque a população, ela sente o efeito. A população, ela está traumatizada, ela está vivendo o efeito disso na pele. Mas eles talvez não tenham a dimensão desse porquê. E aí, acho que é importante nós termos esses debates aqui para mostrar, olha, isso aqui que está acontecendo, isso aqui a gente precisa mudar de algum jeito. Como que é? Por maior participação, que o professor Dirceu falou, é um bom caminho. Então, aqui trazendo para quem acompanha esse clamor aqui do Dr. Merhana, é porque para o leigo, muitas vezes não é tão fácil de compreender por que essa discussão é importante, né? O excesso de poder concentrado na mão do Poder Judiciário, vamos falar do Supremo Tribunal Federal, que está tratando de tudo, e, na verdade, a função principal deveria ser, como falou Merhana agora, analisar o termo da constitucionalidade de uma lei que está sendo criada no Parlamento. E quando você começa a levar para o órgão judiciário aquilo que deveria ser discutido no Parlamento, que é a criação da norma, que só não pode extrapolar a Carta Constitucional, você começa a misturar as funções. E aí você começa a perder a harmonia. Só que essa decisão, ela foi política. Ela não foi primariamente de ordem técnica, né? E a gente previu isso acontecer. O Merhana foi um visionário. 10, 12, 14 anos atrás, estava vendo o perigo. E eu testemunhei a organização dessa palestra no âmbito partidário. Será que existe um freio? Para não perder o contexto, será que existe um freio? Porque o Merhana foi um visionário há 10 anos atrás. E hoje a gente está vivendo isso. Será que a gente vai ter alguma esperança de isso voltar ao que deve ser? Ou já foi, bicho? A história nos dá alguns exemplos, né, de que muitas vezes recuperar o estado de normalidade pode custar algum sacrifício ou vários sacrifícios da sociedade. O professor Dirceu já deu uma dica aqui de um caminho na primeira fala dele. Professor, a sua análise agora, que nós estamos falando sobre esse processo de judicialização da política. Seu áudio está desligado, professor. Vários pontos nós temos aqui que poderemos comentar. Vou fazer o mais rápido possível mas nós falamos aqui da judicialização do judiciário, da política. Nós falamos de questão política julgada pelo judiciário, segurança jurídica, nós tocamos aqui. Isso nos leva, então, a vários comentários. Por exemplo, a questão da segurança jurídica. Quando nós utilizamos as técnicas de interpretação, tanto o legislador, o advogado, como o juiz, ao decidir, ele usa as técnicas de interpretação, né? A técnica histórica, teleológica,
sistemática de interpretação, a hierarquia das normas, né? E é muito importante buscar a opinião comum, né? Communis opinion, que nós falamos. Então, vai haver muita coincidência entre todos aqueles que operam no direito. Então, isso dá mais segurança jurídica. Mas quando um intérprete, um juiz, ele se afasta dessas técnicas, nós não sabemos como ele vai interpretar, de que lado ele vai interpretar, fugiu daquele método comum de todos e nós caímos aí numa insegurança jurídica. Por exemplo, questão política, como foi dito aqui pelo Mejana, é uma questão política, era uma questão que se resolvia interna corporis, era da competência do poder legislativo, porque as questões políticas se decidem de acordo com a oportunidade e conveniência. É diferente de uma interpretação pelo Supremo Tribunal Federal, que é uma interpretação técnica. Então, ele vai ver ali, por exemplo, a adequação de normas estaduais, federais, particularmente das leis, uma adequação à Constituição, se está adequada ou não. É diferente essa interpretação. O político é que vai para o povo, ouve, sente, sabe o que ele pretende. Então, essas questões deveriam ficar realmente para o poder legislativo. Então, agora, como também nós vimos, muitas questões são levadas ao poder judiciário, porque não naquelas questões de ativismo judicial quando extrapolam, mas vai porque qualquer problema que ocorre no legislativo, uma minoria vai para o judiciário e leva o problema para resolver. Veja o que está acontecendo hoje com a demarcação das terras indígenas. Se não me engano, é o artigo 67 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição, diz que teria 5 anos para a demarcação, regularizar essa situação. Passaram 35 anos já, e não 5 anos. E o que está acontecendo? O Legislativo, através da Câmara, já aprovou o marco regulatório, e agora, antes do Senado se manifestar, me parece que o Supremo vai julgar. Então, ele pode julgar diferente, veja como fica essa situação. Então, nem terminou o processo legislativo, no Poder Legislativo já entra o Judiciário para resolver. Então, eu acho que essas questões são provocadas pelo próprio Poder Legislativo. Não é que não haja possibilidade do Poder Judiciário, isso também é um engano de não legislar. Por exemplo, quando há uma lacuna, o Poder Judiciário ele não pode dizer que não vai, como nós falamos, ele não pode alegar um non liquid, porque ele não vai julgar porque não existe a lei ou existe uma lacuna na lei. Ele tem que julgar, e ele vai agir aí como legislador, para julgar e decidir o caso. Então, ele vai agir de acordo com os princípios gerais do direito, de acordo com a analogia, de acordo com a equidade, vai verificar a opinião comum, que é a mais aceita, para julgar. É a chamada jurisprudência, né, professor? É a chamada jurisprudência, né? Ele forma uma jurisprudência até que venha um ato do Poder Legislativo, que é o competente, para resolver aquela questão. Aí ele tem que obedecer o que decidiu o poder Legislativo. Isso, quando nos leva já... agora, tem que ter muito cuidado. Por exemplo, aí nós vamos na origem, naqueles textos que nós recebemos de Locke, Montesquieu, Rousseau, podemos acrescentar aí Loewenstein, né? Então, ali nós verificamos, o próprio Locke diz que o poder legislativo é o poder mais importante, é o poder legislativo, os outros devem seguir o legislativo. E ele diz ainda também, o Locke, que o poder judiciário é um poder nulo, ele não cria, ele apenas aplica a lei. Então, ou deveria, né?
É isso. Então, e mesmo Montesquieu, quando, com relação à separação de poderes, já evoluindo de outros autores, entre eles o próprio Locke, o Montesquieu dizia que o poder executivo não poderia estar aliado ao poder legislativo, porque eles estabeleceriam leis tirânicas para executar tiranicamente. E o poder de julgar também não poderia estar ligado ao legislativo, porque ele seria um poder arbitrário. E se tivesse ligado ao executivo, seria um poder opressor. E se todos estivessem juntos, como parece que eles sempre querem caminhar para isso, quem detém o poder, né, e quer caminhar para isso, então, se os três poderes estiverem unidos, tudo estaria perdido, já dizia Montesquieu. Então, isso que deve ser evitado, a separação do poder. E a finalidade dessa separação e cada um ter a sua função é exatamente para garantir a liberdade e não cercear a liberdade. E ainda dizia Locke, ainda mais, que o poder legislativo era o poder mais importante, mas ainda que o povo poderia tirar ou modificar esse poder que ele dava ao legislativo. Então, restava ainda ao povo um poder acima de todos. E isso que deve ser respeitado. Agora, como o povo vai exercer com tantas ameaças que eles sofrem? Tem soluções. Autores clássicos, como nós temos autores como Rawls, nos Estados Unidos, Bobbio, da Itália, Andrade Esteves, de Portugal, Auer, da Alemanha, que eles têm um trabalho sobre movimento popular, sobre desobediência civil, sobre direito de resistência. Mas como o povo vai usar desses poderes se eles são ameaçados, como nós temos assistido, e sofrido até violência? Então, aí resta... Exatamente, né? Eu vou citar aqui, o Merhana quer fazer um comentário em cima disso, mas antes de você falar, Merhana, só vou lembrar aqui uma frase que eu coloco na nossa pauta, do outro filósofo, né, que compõe aí o nosso tema, chamado John Emerick Dalbert Acton, né? Então, esse filósofo, pelo menos diz os livros que ele afirmou, né, que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Por isso é colocado pelos doutrinadores que o poder legislativo, por estar mais pulverizado, por representar a maior parte da população, na ordem da hierarquia técnica, né, da prioridade, o poder legislativo como aquele que mais representa esse poder que emana do povo. Ana, por favor. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta, professor, que é um professor, cada vez mais eu tenho pensado, ainda não estou convicto disso, até por isso estou perguntando, mas cada vez mais eu tenho pensado que o Brasil precisava de uma emenda constitucional para inserir no texto constitucional as regras de interpretação da Constituição a serem praticadas pelo Judiciário, em especial pelo Supremo. E vou além. E tinha que estar no texto que a principal regra é a interpretação linguística. Literal. E que as outras fossem subsidiárias à linguística quando impossível ou quando é muito afrontosa ao sistema. O senhor acha que talvez um caminho de delimitação, não vou dizer limitação, mas de delimitação dos caminhos do julgamento, das formas de tomar a decisão, das razões de decidir do Supremo, principalmente em ADINs, nesses processos de competência originária, é algo que a gente devia começar a amadurecer como ideia para o Brasil? Sim, você tem toda a razão. O grande problema é que não se aplica as regras de interpretação, e uma das mais importantes é a regra gramatical. As outras são importantes também, porque muitas vezes nós não conseguimos interpretar se não tivermos o conhecimento histórico, os debates para a elaboração dessa lei, onde se debate os problemas, a necessidade da lei. A interpretação sistemática que temos que adotar em vários dispositivos, não um só isoladamente, para chegarmos a uma conclusão.
E eu acho também importante a interpretação teleológica, porque toda lei tem uma finalidade. Então, nós temos que partir assim, qual é a finalidade dessa lei? E aí fazermos os debates para chegar a uma conclusão, um consenso dentro do possível, ou uma decisão por maioria. E que não vá depois uma minoria, muitas vezes até insignificante, transformar isso num processo judicial, judicializando e levando para o tribunal. Eu lembro do senador um senador na gestão passada, ele todo dia ia para o Supremo, ele esqueceu que ele era senador, ele teria que ir para o Senado, né? Todo dia criando um problema, abrindo... E isso ocorre com todas as ideologias, não estou aqui me referindo a uma ideologia, a um programa, ocorre com todos. Então, eles deveriam pensar, né, de uma forma talvez mais madura e, principalmente, pensar no bem do Estado e da sociedade para depois na disputa política entre eles. Eles põem a disputa em primeiro lugar e um prejudica o outro e acaba prejudicando a sociedade e o Estado, né? Eu acho que esse é um dos grandes problemas que nós temos. Colocar na Constituição, de uma certa forma, está, por exemplo, controle de constitucionalidade está. E nos cursos de direito, no primeiro ano, em teoria geral do direito, a gente já estuda todas essas técnicas de interpretação, né? O problema é que não se aplica, ou por ignorância, ou não se aplica por tendências políticas. Muitas vezes o judiciário tem uma participação que decide politicamente, decide eleições, restrições ao máximo a um candidato e liberdade ao outro, automaticamente o Poder Judiciário está decidindo a eleição. É uma atividade político-partidária, que isso é vedado a eles, é crime de responsabilidade, inclusive, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas a gente assiste, aplica. E o que vai fazer? O povo tem a força? Vai fazer o quê? Né? França, desculpa. Queria pegar o ponto do professor e já puxar a orelha dos dois professores que estão na bancada hoje, porque a gente aprende muito isso. Já no primeiro ano, no primeiro semestre, a gente aprende, o juiz é imparcial, ele vai julgar conforme a lei, e a gente começa a atuar, trabalhar sou advogado há mais de 5 anos, e a gente não vê que não é bem assim. Juiz participando de churrasco na casa de presidente, como se fosse uma coisa natural, uma coisa normal. Como se aquele ministro do STF não fosse julgar ações do governo. Como se ele não estivesse ali julgando muitas vezes favoravelmente ao governo. E é uma coisa que eu olho assim, eu falo, eu acho que eu estou vivendo em um mundo paralelo, porque é o absurdo, na minha opinião, é o absurdo do absurdo. Você deve ter tomado a pílula vermelha aí, né? Você quer derrubar o meu programa, pô. Você quer estragar minha brincadeira, professor. Ele vai derrubar o programa desse jeito aí. Tomou a pílula vermelha ele. Quer comentar, professor? Comentar Faz parte do jogo, professor, essa mudança porque assim, a gente vê que existe um lado, eu penso o quê? Que às vezes é a grande mídia, é a população, que às vezes, a gente quer isso, aí a mídia quer isso, né? Eu não falo nem a população, porque eu fico pensando, muitas vezes, que o cidadão médio, ele quer trabalhar, chegar em casa, descansar, viver feliz com a família. Ele não está preocupado quem está julgando o quê, quem está brigando com o quê. Mas aí a gente começa a verificar que existe muita coisa que está fora do padrão, né? Que nem eu ouvi certo dia um ministro, né, um atual ministro, falando, olha, se o Poder Legislativo, se a Câmara não aprovar o PL das fake news, o STF vai aprovar. Vai fazer lei. E aí eu falei, oi, como assim? Tomei a pílula vermelha mesmo e eu não estou no mundo natural, normal. Estou vivendo em paralelo aqui. Estou vivendo um pesadelo e não consigo sair disso. Bom, é isso mesmo. Quando ele age dentro
dos limites que lhe é imposto dentro das funções, ou ele sai fora devido a uma permissão, não é invasão de outro poder, como muita gente fala, é uma permissão constitucional de um poder exercer função que seria de outro. No caso aí, seria de legislar quando há lacunas, quando há uma necessidade, mas não isso, ele achar que é o tempo. Por exemplo, tivemos aí há pouco tempo o judiciário falando que já ia marcar uma comissão parlamentar de inquérito. Ora, quem tem que marcar, quem sabe da oportunidade, da conveniência, da necessidade, inclusive, é o Poder Legislativo, não é o Judiciário que tem que marcar. Então, quando eles extrapolam os limites, então nós verificamos que aí entrou o ativismo judicial. Né? Dentro de limites, não. Ultrapassando é um ativismo, ele está legislando, e até esse ponto, se o judiciário... Em parte, eles têm razão, porque o poder legislativo ele fica inerte, não atua, e leva a esse ponto. Mas eles não podem pretender substituir o poder legislativo, impor da maneira que foi feito, da maneira que foi dito. Olha, se eles não fizerem, nós vamos fazer, e está acabado. E vai ser como nós queremos. Então, nós aqui, muitas vezes, numa decisão monocrática, uma decisão por uma turma, né, do Supremo Tribunal Federal, 5 pessoas, eles querem substituir 513 deputados e 81 senadores que compõem o poder legislativo. Inclusive, 513 deputados e 81 senadores que, quando fizeram a Constituição, eles tinham um poder extraordinário para fazer a Constituição. E fizeram. Então, não pode agora, uma decisão monocrática, contrariar e sem satisfazer, por exemplo, uma vontade, uma opinião comum, um certo consenso por parte do povo. Então, ele tem que submeter aos limites que são dados a ele e não invadir. E como nós já falamos antes, não pode se imiscuir em questões políticas. Muitas vezes o legislativo não age porque não acha que é conveniente. A própria Constituição não deixa, como falou aqui, Constituição dirigente, não acho, é uma Constituição programática. Por quê? São programas a serem cumpridos posteriormente, porque quando fizeram a Constituição não era momento. Então é deixado para o Legislativo. E o Legislativo acha que não é o ponto. E vem o Judiciário e fala, não, é o ponto, eu vou legislar e estamos conversando. Então, isso que precisa ser moderado. Como nós falamos aqui de separação de poderes, o ponto é a separação de poderes mesmo, né? E a separação é para estabelecer governos moderados, né? E é isso que nós precisamos. Então, dentro dessa linha, eu queria até a gente poder avançar para essa questão de como tudo isso está desmoralizando o Estado como figura, como instituição perante a sociedade. O cidadão comum que nos acompanha aqui, como falou aí o Edson, ele quer o serviço, ele quer viver em paz, ele quer a segurança, ele quer a educação e a saúde oferecida no posto ali do bairro dele, e ele acaba vendo uma ineficiência muito grande, até em razão de toda essa confusão. Isso que o professor citou agora, como Constituição dirigente, aquela que tenta regular a vida das pessoas, ela é disfuncional, porque uma Constituição que deve ser uma lei muito enxuta, né, e muito fácil de interpretar para exatamente orientar como que aquele país funciona, obviamente com toda a sua estrutura infraconstitucional, com legislações que vão se encaixar embaixo daquela norma geral. Então, acaba que o Poder Executivo, que deve cumprir aquela norma, ele acaba muitas vezes não conseguindo se adaptar a uma série de outras questões que estão implícitas naquela Constituição, que não previu como aquela norma seria cumprida. Vou dar um exemplo aqui, a questão do salário mínimo. Então, está escrito lá que o salário mínimo ele deve atender às necessidades básicas de moradia, de alimentação, de saúde. Só que a questão de atendimento dessa demanda é uma questão econômica. E a questão econômica é uma política do Executivo.
E aí, como é que o Executivo encaixa essa demanda na realidade para que a lei possa abraçar? Para o cidadão comum, isso cai no descrédito. Ele fala, bom, é tudo letra morta, né? Não acontece. Essa é a chamada Constituição dirigida ou o chamado Estado Social, né? Aquela Constituição que, em vez de limitar o poder estatal sobre a nossa vida, como faz a Constituição norte-americana, é uma Constituição que cria uma série de benefícios e direitos que, na prática, não se aplicam. Bom, dito tudo isso, a gente tem um custo estatal sobre os ombros do cidadão enorme, aí metade do que você produz vai de impostos, e você não vê a contrapartida em serviços sendo prestados. E aquilo que é essencial, como a gente falou no começo do programa, que é ter uma boa justiça, uma justiça ágil, uma polícia eficiente, enfim, os mecanismos de controle funcionando, eles acabam não funcionando, você demora anos para ter um processo julgado em todas as instâncias, para ter acesso a um direito, e a gente fica nessa questão. A gente fala aí que lá atrás, o filósofo Platão, ele cita como uma possibilidade de uma democracia se degenerar para uma anarquia quando as agências que representam o poder estatal deixam de trabalhar em prol do cidadão comum e trabalham para si mesmas. E essa é uma das raízes, talvez, da disfuncionalidade do nosso aparelho estatal. Agências brigando entre si. Mehanna, aí está diante desse risco de uma disfuncionalidade levar para uma anarquia, porque a gente está vendo um grande problema de instabilidade social e política no país. O caminho filosófico é muito visível, né? Você analisar uma situação na teoria e projetar, prospectar o futuro dela é muito visível. A questão é que nós estamos em 2023 e o Estado, para falar do Estado brasileiro, mas todo o Estado ocidental, é um paquiderme de grande. É uma massa com a quantidade de brasileiros que dependem diretamente do Estado hoje é absurda, é assustadora. Seja porque são funcionários, porque utilizam algum serviço e precisam... Acho que a última estatística revelou que metade dos estados brasileiros, especialmente os que estão no Norte e Nordeste, tem mais pessoas vivendo dos programas sociais do que carteiras registradas. Isso já é um dado publicado recentemente, não vou pesquisar qual é o órgão. E esse é o ponto que eu estou trazendo apenas para achar que uma anarquia propriamente dita, eu não sei se a gente vai para lá. Porque isso demandaria uma ruptura com o Estado que boa parte da população, na hora que apertar o calo, não vai querer, porque tem interesse pessoal naquela manutenção do Estado. Agora, inegavelmente, o sentimento na população de incompetência estatal, de não solucionamento de problemas, de, na verdade, o Estado gerando mais problemas do que solucionando. E aí, quando a gente fala Estado, a gente não está falando só do Executivo, né? Principalmente o nosso tema aqui do Judiciário em especial, muitas questões, a pessoa não entendendo uma determinada decisão judicial, não admitindo a existência de determinadas decisões judiciais, questionando decisões que, em tese, deveriam estar acabadas. Eu acho que alguma ruptura a gente deve ter, algum processo de adequação a gente deve ter. Alguma resposta dessa insatisfação deve vir. Na verdade, ela já está vindo, é que a gente não está conseguindo dar nome para isso. Eu acho que está acontecendo com a segurança pública, por exemplo, porque as pessoas estão deixando de confiar nos órgãos de segurança, os próprios policiais começam a não fazer o seu trabalho porque entendem que não vale a pena, ele vai perder tempo, vai se desgastar, vai correr riscos de punições, e aí isso vai contaminando toda a cadeia. Como é que é a sua visão a respeito disso, professor? Professor, sua análise a respeito disso? Sim, já colocou a voz aqui. Olha, o que eu gostaria de destacar ainda hoje, como foi dito agora no começo desta última pergunta, a questão dos princípios constitucionais, do artigo 37, né? Então, na medida em que nós vamos dar um exemplo, o decreto, como já foi dito, né? O decreto do fim do mundo, né? Estabelecendo
o inquérito da fake news. Então, veja que ali não era, porque não eram atos praticados dentro do recinto do Supremo Tribunal Federal, então não caberia aqui o regimento interno, né? Então, é um ato que, na verdade, deveria haver um sorteio e não o presidente do Supremo escolher o relator. Não é competência, não havia foro privilegiado total, não seria competência do Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos aí diante do quê? Diante de uma ilegalidade maior, que é contra a lei maior, que é a Constituição. Então, esse princípio da legalidade nós não podemos considerar. Outro princípio da impessoalidade. Quando alguns atos favorecem eleitoralmente um grupo contra outro, seja lá qual for, então já não é impessoal, já fere outro princípio constitucional. E a questão da eficiência. Como nós vimos aqui, questões políticas, invasão em questões políticas, o próprio decreto da fake news, problemas de censura, contraria muitos dispositivos da Constituição. Isso vai gerando também uma judicialização da política, vai criando obstáculos, como também já dissemos aqui, leva a uma anarquia. E essa situação, nesse contexto, nós não podemos dizer que está se aplicando aí o princípio da eficiência. A eficiência que fazer o máximo no mínimo de tempo e bem feito. Ao contrário, está se complicando. Então, nós ferimos esses princípios constitucionais. Quer comentar sobre isso, Edson? Senão eu vou seguir aqui na pauta. Posso seguir na pauta? Pode seguir na pauta. Gente, olha, o que eu mais tenho observado durante todo esse processo de discussão é que a população, como o Edson bem lembrou aqui algumas vezes, ela se sente refém de todo esse quadro que está sendo observado aqui. E aí é um processo que se retroalimenta. As pessoas não conseguem entender como elas podem e onde elas podem buscar respostas para isso. Em tese, o direito ele seria a figura digamos assim, a fonte para esse tipo de discussão, para socorrer a sociedade, um país organizado, um país que vive sob a égide do direito, do Estado democrático, solucionar conflitos como esse. E essa desmoralização, que nós chamamos dessa figura, desse instituto chamado Estado, está nos levando para um cenário de risco, de anarquismo, como a gente falou agora há pouco. Agora, se nós começarmos a imaginar que há uma possibilidade de a gente reverter esse quadro sem esse cenário de caos, qual seria o caminho? A pressão é sobre o parlamento? Esse é o caminho? Qual é a perspectiva que a gente tem trabalhando com o parlamento? E se a gente imaginar parlamento local, municipal, parlamento estadual, parlamento federal, qual é o nível de importância para a gente poder cobrar do cidadão comum, no bom sentido da palavra, né, uma participação maior, para que a gente possa frear essa sensação de anarquismo que está tomando conta da sociedade brasileira e os riscos institucionais que se desdobram na economia também, que estão batendo a nossa porta aí. Quem quer falar sobre isso? Se ninguém começar, eu começo. Então pode falar, Berrano. Você que militou tanto na política, Berrano, você tem que falar disso. Eu entendo, assim, muitas pessoas, principalmente quem é do direito, compartilha uma certa discordância com posicionamentos do Supremo Tribunal Federal. Estou sendo suficientemente educado, professor Dirceu? Estou falando com educação aqui sobre o nosso Supremo Tribunal Federal. Então, a gente muitas pessoas do direito compartilham uma certa discordância com alguns pontos. Agora, eu acho um pouco ingênuo a gente acreditar que
este caminhar, esse caminho que a jurisprudência do STF está tomando do que chamam de ativismo judicial vai mudar porque a visão dos ministros do Supremo vai mudar. E aí, mesmo que haja uma mudança de composição com o tempo, isso é um caminhar que deixa o órgão Supremo Tribunal Federal numa situação extremamente confortável. Então, eu não espero particularmente que uma mudança nesta postura venha da postura individual dos ministros. Eu acredito que isso deve vir do Legislativo. E, às vezes, até fiz a provocação para o professor, a pergunta, porque, assim, infelizmente, no Brasil, o que é óbvio parece que precisa ser dito de novo. Né? É óbvio, então vamos dizer de novo que é óbvio, vamos ficar repetindo o que é óbvio, porque, às vezes, parece que é difícil. Então, me parece que quem tem que entregar uma solução, que partindo do pressuposto de uma solução pelo campo do direito, é o Legislativo. O Legislativo tem que apontar essa solução e tem que escrever com todas as letras o caminho dessa solução, ainda que seja óbvio. Ainda que todo mundo soubesse disso. Então, vamos deixar claro e qual é a consequência e estabelecer. O que me parece é que, principalmente se a gente falar de Legislativo Federal, Câmara e Senado, composições políticas diversas, o Senado nitidamente vai para um lado, a Câmara nitidamente vai para outro, pelo menos no momento, me parece que isso não vai fugir de uma participação popular, de uma participação ativa da população. Aí, seja por pressionamento digital, seja indo para a rua, acordando o gigante de novo, que nem em 2016, sabe? Mas alguma participação popular para motivar o Legislativo a trabalhar, eu acho que não vai ter como fugir, não. Eu acho que o gigante vai ter que acordar de novo. Eu acho. Eu acho que hoje em dia está muito fácil você pressionar um deputado, um senador, porque tem rede social, né? Tem e-mail, você consegue fazer com que aquele pelo menos o assessor do deputado, ele te responda. Né? E aí está precisando da união do pessoal, né? Do cidadão comum também, e falar, ó, tá errado isso aqui, vamos melhorar, vamos pressionar ainda mais. É que, assim, a gente está muito na teoria, não, tem que fazer. Eu acredito que enquanto não tiver pressão forte em cima ali do legislador, nada vai mudar, vai continuar a mesma coisa. Só quando está perto de eleição que eles começam a fazer o correto ali para poder pintar um quadro mais bonitinho, para quando chegar a eleição eles falarem, olha, eu fiz tal coisa. Mas... Eu quero fazer um comentário aqui, parece que sai um pouco do assunto, mas eu não queria deixar de comentar, até em razão da fala do Merhana aqui, sobre a questão da ingenuidade, né? Eu andei pesquisando, lendo um pouco, ainda estou lendo um livro chamado Livro Negro da Revolução Francesa, do Renaud Ascand, não sei quem já teve a chance de folhear esse livro, e ele trata muito daquilo que não é falado na educação tradicional brasileira, pelo menos nos últimos 40 anos, desde que eu me conheço como gente, do que foi a verdadeira Revolução Francesa, contada pelo sistema de educação no Brasil e aquilo que aconteceu de fato na Revolução Francesa. E esse livro chama de Livro Negro porque ele vem colocar luz sobre aspectos que não são falados aqui. E vai um pouco na linha do que o Merhana falou. A gente aprende na escola tradicional que a Revolução Francesa foi um ato glorioso, que nasceu de baixo para cima, que aquilo libertou a população, que o rei Luís XVI era um rei tirânico, a história dos brioches, que segundo esse livro já tinha sido falado 100 anos antes da famosa frase da Maria Antonieta, que segundo o livro jamais teria ocorrido, e mais, que esse rei Luís XVI era um rei absolutista, quando na verdade ele foi visto como um rei fraco, segundo esse livro, e foi um rei fraco provavelmente porque foi ingênuo. Na verdade, o livro conta que a Revolução Francesa foi tramada pela própria nobreza, né? Pela própria aristocracia francesa, enfim, que enfraqueceu nos bastidores o poder do rei e levou até o processo de ruptura da estrutura governamental do país daquela época, né? Então, quando a gente lê essa obra e a gente avalia o que acontece no Brasil,
quando você percebe que boa parte do status quo aqui desestabiliza o processo institucional e corrompe as instituições, como a gente fala no começo do programa, e que isso nasce de dentro dos próprios órgãos de poder que estão duelando espaço, né, e poder de negociação, eu acho que vai ao encontro do que o Merrana falou agora. A gente não pode ter a ingenuidade de achar que só o povo ir para a Paulista vai resolver o problema. É preciso compreender o momento histórico, né? Não sei se eu estou aqui falando bobagem, mas eu acho que a importância desse tipo de debate é as pessoas, o cidadão comum, entender o quanto o parlamento é importante, a qualidade do parlamento, do parlamentar que ele escolhe. A gente passa a vida, quem tem 40, 50 anos, já voltou muitas vezes, provavelmente não lembra os seus parlamentares escolhidos lá atrás, mas desde o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, ele talvez seja a sua principal escolha. E estamos vendo aí, né, a inação do Senado Federal, a inação da Câmara Federal em momentos cruciais para a nação, comprova o quanto o cidadão brasileiro tem sido cúmplice de toda a situação que ele está vendo hoje. Penso que ainda dá tempo da gente corrigir esses rumos. Professor, o que o senhor acha dessas minhas colocações? Eu acho que você tem razão. Eu acho que o partido político, principalmente, tem que cumprir o papel dele, de educador, de orientador, de mostrar o seu programa, as vantagens, comparar os programas para que o eleitor escolha corretamente, escolha aquele que melhor vai servir a população, vai exercer melhor a sua própria função, o parlamentar. A questão da pressão popular, eu acho que é importante, uma pressão popular, atividade popular, e para isso ele precisa de liberdade, né? Sem liberdade ele não vai poder exercer. Também não pode ser exagerada, porque nós vimos também na questão da Lava Jato, por exemplo, estava muito bem, prestou um grande serviço, mas num dado momento aquilo extrapolou por pressão, o clamor popular, vamos dizer, de um dado momento, levou aqueles 10 mandamentos do Ministério Público, a lei anticrime, que aquilo acabava restringindo o habeas corpus, dando crédito à boa intenção do agente público. Poderia voltar aí a indústria da chantagem, que já foi acabada, né? Que terminou porque ela não dava resultado. Então, esse excesso de pressão levou também, no período da Lava Jato, que era um trabalho bom, a uma pressão exagerada e causando injustiças, né? Prejudicou até o lado positivo que tinha, né? Porque tomaram certas medidas que, naquele clima, todos queriam, conheciam aqueles abusos, o volume da coisa, mas poderia prejudicar futuramente pessoas inocentes. Por questão da prisão em segunda instância, o diálogo entre juiz e representante do Ministério Público, a questão da presunção de inocência. Eu trouxe algumas questões duvidosas que poderiam trazer prejuízo no futuro. Então, o que nós queremos é que, de todos os lados, haja, primeiro, uma consciência de que temos que ter um equilíbrio, temos que ter justiça, acabar os exageros de todos os lados, e que, com isso, que possa o Poder Judiciário recuperar a confiança do povo. Então, como o nosso tema é como anda a confiança do poder na justiça, eu acho que esse é o caminho para que o judiciário recupere, e como nós passamos aqui rapidamente, como era algumas décadas atrás, muito respeitado o poder judiciário. Mas depende do poder judiciário, em todos os níveis, e depende também da orientação, da atividade político-partidária, para que possamos conseguir isso. A gente precisa entender que todos vão perder, né, se a gente continuar nesse caminho aí. Bom, nós estamos chegando no final. Eu acho que no próximo programa a gente pode falar um pouquinho como operam as minorias, né, e como o cidadão pode se organizar dentro dos seus grupos
para conseguirem gerar um estado de influência muito maior e participar do processo democrático, da construção de uma nação mais desenvolvida, mais equilibrada e mais justa para todo mundo. Eu quero, então, me despedir do nosso convidado no vídeo, o professor Disseu Torrecilas Ramos, ele que é professor, doutor livre docente pela USP, é membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas, membro do Conselho Superior de Direito da FEComércio e membro também do IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo. Professor, muito obrigado pelo seu tempo e eu espero poder contar com a sua brilhante participação em outras oportunidades. Até breve, viu? Até breve, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui contigo e com os dois colegas hoje de bancada que trouxeram grandes participações importantes para todos nós. Muita sorte, muito sucesso. E aqui no estúdio, quero agradecer o meu companheiro de bancada que me ajudou aqui nesse programa, o Edson Rodrigues Eduardo, que é advogado, bacharel também em administração de empresas, bacharel em jornalismo, pós-graduado em Direito Penal, Civil, Trabalho e Empresarial. Edson, obrigado, até o próximo, viu? Obrigado, França, mais uma vez. Obrigado, professor Rogério Merrana, e até a próxima. E ao Rogério Merrana, ele que é advogado, especializado em Direito Eleitoral, pós-graduado e mestre em Direito pela PUC de São Paulo, também é professor universitário e palestrante. Merrana, foi muito bom te encontrar aqui no estúdio. Espero que você aceite a nossa proposta milionária para ser um comentarista contumaz aqui. Já está aceito e eu quero dizer que todo mundo agradeceu, mas quem tem a agradecer aqui de verdade hoje sou eu, pela oportunidade de estar aqui. Foi muito agradável. Poder te ver, poder debater com o professor Dirceu e de encontrar um aluno brilhando. Aí o professor fica feliz mesmo, né? Então, muito obrigado. Maravilha. É isso aí. E você que nos acompanhou em mais uma jornada do Protagonismo Regional em Debate, espero que tenha gostado, espero que também critique, faça sugestões ao nosso programa, para que a gente possa continuar evoluindo e avançar nesse debate com a sociedade de temas importantes, como foi o de hoje, né? Os poderes do Estado e sobre a confiança na justiça no painel de governança local. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal, divulgue aos seus amigos e até a próxima semana.